Olá, amigos da TVL, está começando o programa Nossa Gente. Meu convidado hoje é o Adolfo Herr Filho. Nascido, criado em Blumenau, sabe muito, principalmente desse local aqui, o centro histórico da cidade. Primeiro, quero te agradecer por ter aceito o convite e estar aqui no programa Nossa Gente. Eu agradeço e para mim é uma honra muito grande falar realmente aqui do lugar que fez parte da minha infância. Esse belo jardim aqui tenho recordações espetaculares. Uma delas era o jardineiro que cuidava aqui, que era um senhor de idade, benzedor, que era o seu Borba. E eu via ele, eu acompanhava isso dele de manhã cedo cortar rosas e levar diariamente um buquê de flores no gabinete do prefeito, que ficava aqui na frente. Pois é, porque a prefeitura antiga é aqui do outro lado da rua, né? É, isso aí. Então o prefeito Frederico Busch ganhava sempre flores aqui desse jardim. Pois é, e qual é a lembrança que o senhor tem desse ponto histórico aqui, do tempo da sua infância, por exemplo? Fez parte, porque a minha família, ela se anexou nessa parte aqui, que é ali de frente à Câmara de Vereadores atual, ali ficava a empresa Breitkopf. E eu sou o neto mais velho da família de Alfredo Breitkopf. Então aqui era a minha casa e muito próximo daqui também ficava a churrascaria Palmital, que era do meu pai. Então isso aqui era o nosso jardim de lazer, vamos dizer assim, né? E a família sempre morou nessa região aqui, não? Não, nós morávamos antes na rua Itajaí, onde lá a família Breitkopf e irmãos tinha a fábrica de carrocerias, de caminhões, de ônibus, né? Aqui se fabricava carroceria de ônibus aqui em Blumenau, talvez uma das primeiras de Santa Catarina, se não a primeira, né? Eram feitos aqui no início da Rua 15 e lá na Rua Itajaí, onde que depois os irmãos se transferiram depois de 45, né? E lá eles permaneceram e lá eu morei também um período. Mas depois nós viemos para o centro, onde o pai construiu a churrascaria Palmital, em 55, foi uma das primeiras churrascarias que nós tivemos aqui na nossa cidade. E lá iniciou um outro ciclo, vamos dizer assim, o início do ciclo do turismo de Blumenau. Nessa época, 57, 58, aí começou os anos 60, aí se iniciou o ciclo do turismo de Blumenau. E nessa relação, Adolfo, além, claro, a gente ia na churrascaria para se alimentar, mas o senhor fala dessa relação com o turismo. Tem alguma bandinha, alguma lembrança que era dada para o cliente, principalmente o turista? Deixa eu te contar uma história. O radialista Osni Jacobsen, ele tinha um programa chamado Antigamente Era Assim. E ele movimentou as primeiras bandinhas que tinham em Blumenau, que abrilhantavam os clubes de caça e tiro. Ele, em conversa com meu pai, disse, olha, às 10 horas da manhã, era o horário depois da missa, da transmissão da missa, começava o programa dele na Rádio Nereu Ramos, e ele começou a fazer esse programa direto da churrascaria Palmital. E é claro, isso se tornou uma atração, porque os clientes da churrascaria já chegavam mais cedo. E era um bom negócio também para a churrascaria. E logo em seguida começou o fluxo turístico para Blumenau. Nós podemos dizer que o turismo em Blumenau, ele começou com o prefeito Ercílio Deck, que fez a primeira movimentação turística e, inclusive, construiu aqui, em parceria com os empresários de Blumenau, o grande Hotel Blumenau. Aí começa a grande movimentação turística de Blumenau. Por que eu digo isso? Porque Blumenau serviu de exemplo para o Brasil como destino turístico primeiro e de qualidade. Então Blumenau virou uma referência para se fazer o turismo municipal no Brasil. Para cá foi mandado técnicos da Combratur, não é Embratur,
Quem antecedeu a Embratur se chamava Combratur. E o presidente da Combratur, na época, mandou técnicos para cá, sabendo da construção do grande hotel e dessa abertura da BR-101, que Blumenau ia se transformar no grande polo turístico do sul do Brasil. E aí vieram técnicos, vieram estudiosos, e daqui saiu o modelo municipal de turismo para o Brasil. Adolfo, além da beleza natural que o Vale, que Blumenau tem, da cultura germânica, aí entra a gastronomia, o estilo das nossas construções, o senhor falava há pouco da década de 50, 60, o que se tinha para oferecer como novidade e que era uma atração para quem visitasse Blumenau naquela época? A grande atração turística de Blumenau na época era nós, a nossa população, as nossas casas de comércio, que todas elas tinham nomes alemães. Então isso trouxe o turismo para cá. Isso aqui era uma Alemanha. Adivinhe que país é esse? Isso aqui era a Alemanha dentro do Brasil. Então o grande primeiro chamado foi a nossa cultura germânica. Então, a grande comemoração na época era o 2 de setembro, era o desfile dos clubes de caça e tiro, que eram na época 35 clubes de caça e tiro, e eram efetivamente os clubes de caça e tiro que vinham aqui desfilar com seus trajes típicos, com as suas medalhas, era o povo de Blumenau que era o diferencial. Depois nós passamos para um outro período do turismo Blumenau, que foi o turismo de compras. E aí começou a divulgação de um turismo que Blumenau experimentou com muito sucesso, que foi o turismo de compra. Surgiu a Casa Melman, o Flamingo, Forsta, os grandes comércios aqui que se dedicaram ao turismo. E essas lojas divulgavam, e nós que fazíamos parte já naquela época desse segundo ciclo do turismo Blumenau, aí com a criação da Secretaria de Turismo pelo então prefeito Renato Viana. Isso no primeiro mandato dele? No primeiro mandato dele, em 77, eu fechei a churrascaria Adolfo e aí eu fui para a Secretaria, Departamento de Turismo, que o chefe do departamento na época era o Francisco Canola Teixeira. E ele me convidou para vir trabalhar com ele, e o prefeito Renato era meu amigo de infância, me convidou também, e nós fizemos. O Chico ficou mais um ano conosco, ficamos eu e ele juntos, aí ele saiu, eu assumi o lugar dele, e aí nós criamos a Secretaria Municipal de Turismo. Foi a primeira Secretaria Municipal de Turismo exclusiva, porque outras eram a Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e de Cultura. Não, aqui foi a primeira Secretaria exclusiva de Turismo, uma das primeiras do Brasil, com autonomia e essas coisas. Eu quero retomar uma questão que o senhor falou de uma fase do turismo de compras. E Blumenau relacionou alguns pontos, né? Lojas tradicionais, genuinamente blumenauenses. Mas o produto que era disponibilizado para o turista, até para o blumenauense, porque fomos fortes na indústria têxtil, no cristal, o que mais que o turista vinha e comprava? Veja, qual era a divulgação que eu fazia lá fora? Eu falava para o operador de turismo ou para a imprensa nacional, vamos dizer assim, qual era o que nós falávamos para eles. Que se eles viessem para Blumenau, eles iam encontrar, muitas vezes, ponta de estoque de exportação, produtos que não tinha no mercado brasileiro, mas em Blumenau existia essa ponta de estoque de exportação e a nossa qualidade do nosso produto, nossos cristais, que eu sempre digo, Blumenau é igual a um cristal, ela foi polida, se transformou num cristal lúcido e translúcido que mostrou a beleza dessa cidade pela qualidade do produto Blumenau. E dali surgiu também um chamado muito forte que se chamava Made in Blumenau, produzido em Blumenau. Isso era sinônimo de qualidade. As pessoas vinham para cá. Quando deu, principalmente depois aquele grande avalanche dos argentinos que vieram para Blumenau, eles não iam às praias.
Eles vinham de Porto Alegre direto a Blumenau. Eles ficavam 2, 3 dias, eles iam visitar o nosso litoral, mas eles permaneciam aqui para comprar. Os saguões dos hotéis pareciam um depósito de mercadoria. Esses ônibus saíam com os bagageiros lotados de mercadorias de Blumenau. Né? Tanto os argentinos como os uruguaios, os brasileiros levavam o nosso produto. E aí entrava além do cristal, né? Camiseta, tudo. Lençóis, toalhas. Tudo que nós fabricamos aqui era vendido, né? Mas isso foi um ciclo. E esse ciclo chegou ao fim. Agora, teve uma outra coisa, e eu cheguei aqui na década de 80, constatei isso, ainda é presente, mas não com tanta intensidade, o estilo das construções, né? Muitas em Chaimel, até as próprias casas de comércio, bancos, as flores, o jardim. Aliás, a cidade chegou a ser reconhecida assim, cidade do jardim, né? Ela se denominou, isso foi do nosso tempo, Cidade Jardim. Na época, a Comissão de Turismo e nós tínhamos uma participação muito juntas assim, com a Comissão de Turismo de Blumenau, porque tinha a Comissão de Ajardinamento no governo Vilásio Vieira, do Félix Tais. Essas comissões tiveram muita força. Claro que depois surgiu uma Secretaria de Turismo, ela que ditava as normas do turismo. Aí eles passaram a só um órgão meramente consultor ou qualquer coisa assim. Essa é a diferença das épocas. Na época que existiam as comissões de turismo fortes, foram a época que não existia a Secretaria de Turismo, né? E lá tinha a comissão de jardinamento e coisa. A cidade realmente era um vaso de flores, vamos dizer. Ela existia flores. E isso que eu acho que como um jardim desse, ele precisa ter flores. Blumenau sempre foi a grande característica, foi as flores. E era um costume que vinha de cada família, né? Lá na sua casa, no seu jardim, já tinha as flores. Olha, eu tenho saudades do jardim da minha casa, porque eu só vi isso de novo na Alemanha, onde lá existe a diversidade de plantar as flores. Você ir para um aniversário na casa de parentes ou amigos, a minha mãe cortava um buquê de flores para dar de presente para a amiga ou para alguém, para algum familiar ou qualquer coisa, mas no jardim dela, do jardim da minha casa. E essa era a característica do blumenauense. Depois das grandes enchentes, nós perdemos esse hábito porque nós fomos morar em apartamentos. As casas de Blumenau eram ajardinadas, a Alameda Rio Branco era um jardim, era uma coisa, era ponto de atração turística. O bairro de Bom Retiro era ponto de atração turística. Por quê? Porque os jardins eram floridos, mas depois das grandes enchentes, realmente isso foi uma das coisas que acabou. Mas nós temos outro período de turismo em Blumenau. Então vamos fazer o seguinte, a gente faz um breve intervalo e aí o senhor fala desse momento, pode ser? Pode ser. Adolfo Herd Filho, o nosso entrevistado hoje no programa Nossa Gente, que faz um breve intervalo e logo, logo estaremos de volta. Até já! Ele tinha um sorriso irônico. O rosto era meio redondo. Dos olhos eu lembro bem. Ele tem um olhar forte. Nós vamos buscar esse elemento. É esse cara. Você tem certeza? Identificar os criminosos da internet não é simples. Acesse www.denuncie.org.br e saiba como se proteger. Estamos de volta na sequência do programa Nossa Gente, aqui pela TVL. Meu entrevistado hoje é o Adolfo Herd Filho. O senhor, antes do intervalo, já anunciava de uma nova etapa, ou uma etapa vivida do turismo em Blumenau. Qual foi? Bom, nós tivemos aqui, como eu falei anteriormente, nós tivemos a fase do turismo tradicional, o turismo da atividade germânica, típica, né? Depois veio o turismo de compras e depois veio uma outra fase, que veio a fase do turismo. Blumenau despertou para o turismo de eventos, de congressos, de trazer grandes
congressos para a cidade. E nós realmente trouxemos durante esse período, que foi o período que foi reativado a Proeb. A famosa FAMOSC? Né? Não com a FAMOSC. A FAMOSC foi um ciclo anterior, foi nos anos 60. Já era Proeb, então. Já era Proeb, né? Depois, o ciclo dos congressos e feiras é nesse ciclo que eu estou falando aí. O que é que nós fizemos? Pegamos o Carlos Gomes e foi conversado com a diretoria do Carlos Gomes e ali se transformou o Teatro Carlos Gomes num local de congressos e eventos. E aí nós trouxemos grandes congressos brasileiros de medicina, de outras atividades, né, para Blumenau através do Centro de Convenções do Carlos Gomes. A hotelaria já estava formada e com isso houve um novo aquecimento da demanda turística para Blumenau. Adolfo, o senhor falou que nasceu, se criou aqui nessa região do Centro Histórico de Blumenau. O senhor estudou aonde? Eu estudei no Colégio Sagrada Família, comecei no Jardim de Infância no Sagrada Família e concluí meu curso secundário do Colégio Santo Antônio até me formar técnico em contabilidade. Aí eu fui cuidar do restaurante naquela época que o pai tinha, era a churrascaria Restaurante Adolfo, que era na rua 7 de Setembro, ali no lado do Hotel Plaza. E aí depois de algum tempo casei e um dia eu achei que a minha missão era outra. A minha atividade eu tinha que conhecer o mundo. Eu tinha que conhecer outra coisa, não só ficar dentro de um restaurante. Fechei o restaurante e entrei num dia no departamento de turismo ali, o Chico Canola disse, é tu mesmo que eu preciso. E aí comecei a minha atividade no turismo em 1977. Mas me diz uma coisa, essa relação do restaurante, a churrascaria, já era uma relação de turismo e aí estava na veia ou foi só esse convite do Canola que te despertou para o turismo? Não. Isso já estava na veia. Porque o turismo, se você tem um restaurante e começa a vir as excursões, era restaurante Gruta Azul, Adolfo, Continental. Não existia o Froze aqui no mundo? Não, isso é outro ciclo. Isso veio o ciclo depois do turismo, quando o turismo de compras estava alto. Aí começou com o Antônio Pedro Nunes, da Turismo Holzmann. Ele começou com o restaurante Cavalinho Branco, que foi o que iniciou o turismo desses restaurantes típicos. Depois foi a construção do Frozen. E depois o restaurante Moinho do Vale, que foi o grande restaurante, vamos dizer, das excursões de turismo. Cabiam lá cada vez 8, 9 excursões e ali era uma festa que nem uma Oktoberfest hoje em dia, diariamente festa. Adolfo, em relação aos festivais de chopp que antecederam a Oktoberfest, qual é a tua participação, o teu envolvimento nessa época? Olha, eu vou te contar o que eu acho de festivais de cerveja, Oktoberfest e tudo isso. Os festivais de cervejas, eles vieram para cá para uma empresa do Rio de Janeiro chamada Ouros Promoções. Eles fizeram seis festas aqui. Você comprava o caneco de chopp, tomava cerveja a noite toda pelo preço do caneco. Foram feitos escolha da rainha da Festa Nacional da Cerveja. Veio representantes de Nova Friburgo, de Teresópolis, de São Bento do Sul, de Blumenau, das cidades e regiões. Tinha um concurso típico de moças com trajes típicos dessas festas, desse concurso. Então isso era da iniciativa privada, com o apoio da Prefeitura de Blumenau, que na época o prefeito era o prefeito Carlos Curtis Adrosne e depois o Evilásio Vieira. Foi esse período dos festivais. Depois deu uma parada.
Aí se tinha o turismo de compra, os hoteleiros estavam com os hotéis cheios, os comerciantes estavam com vendas a todo vapor, então ninguém mais se lembrou de fazer festa nenhuma. Veio as grandes enchentes, temos que fazer uma festa, temos que atrair as pessoas. Já existia no plano de governo do prefeito Dalto dos Reis, porque a Secretaria de Turismo, como eu fui o primeiro secretário de Turismo de Blumenau, em 1981 já constava da nossa programação da Secretaria de fazer a Oktoberfest. Mas só que nós tínhamos tanto o prefeito Renato Viana como o prefeito Ramiro Riediger e eu, nós tínhamos na cabeça que no tempo da Ouros Promoções, nós sabíamos que a iniciativa privada devia fazer isso. Porque a iniciativa privada tem muito mais liberdade para a gestão da coisa, porque o poder público é muito burocrático. Tem que fazer, olha, eu tenho 5 pontos safenas no coração, porque antes de fazer uma Oktoberfest, eles vieram com a lei 8.666 das licitações e ninguém sabia fazer, e eu tinha que fazer a Oktoberfest fazendo dentro dessa nova lei. Eu quase fiquei maluco naquela época, quando eu fiz a Oktoberfest em 94 ou 95. Porque o senhor foi 2 vezes secretário, né? Eu fui uma vez secretário e outro presidente da Proeb. O secretário era o Norberto Metti. Eu quis dizer, era o mesmo prefeito. O senhor trabalhou na gestão do Renato na primeira e na segunda vez. Do Renato. Então, a Oktoberfest já estava sendo articulada. Ela nunca deixou de ser articulada aqui em Blumenau. Mas precisava alguém que fizesse. E esse alguém, então, foi o prefeito Dalto com o seu secretário Antônio Nunes. Dos Reis, que chegou, com os empresários foram lá pedir para fazer essa festa. Porque nós estávamos realmente num período de 2 grandes enchentes, precisava voltar às flores em Blumenau e essas coisas todas, nós fizemos essas programações todas, mas precisava ter alguma coisa impactante. E a Oktoberfest foi o grande impactante, por determinação do prefeito Dalto dos Reis, o Antônio Pedro Nunes, que era o secretário, que me substituiu. De saudosa memória. Eu acho que ele fez o grande trabalho de articulação junto com os empresários para organizar isso. Eu acho que tem o grande mérito dessa festa também, né? Agora, o responsável direto, para mim, sempre vai ser o prefeito Dalto dos Reis, porque ele determinou. Porque se alguém outro quisesse fazer, que fizesse a iniciativa privada, como foi feito a festa do peão boiadeiro, que vieram de Barretos, que vieram aqui perguntar para nós como que era feito. Eu disse, faço pela iniciativa privada, que até hoje a iniciativa privada também é um grande sucesso. Adolfo, parte dessa história que o senhor relata aqui no programa Nossa Gente, relacionada ao turismo, a sua história de vida, está aqui nesse livro intitulado História do Turismo em Blumenau. O senhor levou quanto tempo para colocar um pouco dessa sua história aqui no papel? Isso aqui foi um desafio. A vida da gente, é muito importante dizer isso e o jovem que escute bem isso que eu vou dizer agora. Eu fiz o caminho inverso. Eu primeiro realizei e depois eu fui estudar. Eu fui fazer a minha universidade depois de 5 pontos safenas, aposentado por invalidez, aí eu fui estudar. E quando eu fui estudar, com toda a bagagem que eu tinha do turismo, como presidente da Santur, que era o órgão máximo do turismo de Santa Catarina, que seria como ser secretário de turismo do Estado, né, de turismo na época, com toda essa bagagem, eu entrei dentro da sala de aula, tinha professores que diziam assim, mas como é que eu vou dar aula para você, Adolfo? Eu digo, eu vim aqui para colaborar, para ajudar e vamos fazer as aulas juntos. E aí um dos professores, que foi meu orientador do meu conclusão de curso, ele disse, Adolfo, você durante 4 anos nos contou muitas histórias. Por que é que você não aproveita o teu TCC e por que é que você não coloca isso no livro?
eu disse, eu vou fazer isso desde que você corrija e me ajude na confecção desse livro. E foi isso que aconteceu. Porque o senhor tinha a prática, a história, mas precisava colocar dentro da metodologia. Então, né? tudo que eu tenho aqui são coisas que eu fui fazer pesquisa aqui na Biblioteca Municipal, no acervo histórico de Blumenau, na imprensa, do que saiu na imprensa e do que foi feito no turismo Blumenau. Isso aqui é um relato que talvez pouca gente tenha, é um relato de uma experiência de vida, mas é um relato, um documento que eu me propus a deixar para Blumenau do que efetivamente aconteceu aqui com o turismo, né? E eu termino ela em 1982, aqui eu digo o seguinte, a Oktoberfest não é o meu tempo. O meu tempo é até 1982, quando eu fiz o grande congresso dos agentes de viagens aqui, o congresso da BAB, foi a única vez que ele foi para o interior do Brasil, ele veio para Blumenau em 1982. E nessa grande festa do turismo, que tinha 2.000 e poucos agentes de viagens, eu fiz a Noite de Blumenau, que não era nada mais do que você entrar hoje num pavilhão da Proeb e ver uma festa da Oktoberfest. E esse livro aqui, além do relato, né, a vida que você, na prática, pôde conviver, né, com os fatos do turismo, também há fotos aqui de personalidades, de momentos históricos. Nós tivemos... Onde é que as pessoas podem? As pessoas têm acesso? Podem ter esse documento? Isso tem na editora da FURB. A FURB me ajudou na edição desse livro. Aqui na Biblioteca Municipal também tem esse livro e você consegue ele. História do turismo em Blumenau. Isso. Adolfo, eu fico grato, hein? O senhor ter contado um pouquinho da sua história, a sua relação com o turismo, com a cidade de Blumenau. Eu fico feliz quando eu vejo parar os ônibus de turismo e eu fico feliz de estar aqui quando acontece a Oktoberfest, que eu acho que é uma festa maravilhosa. Então, parabéns aos organizadores, todos eles que fizeram a festa. E eu sempre digo uma coisa, quem fez a festa Oktoberfest de Blumenau, só tem uma frase, é o povo de Blumenau que fez a festa, mais ninguém. Porque se o povo de Blumenau não fosse tão alegre, tão simpático e tão receptivo, nós não teríamos festa de turismo em Blumenau. Muito obrigado. Adolfo Herr Filho foi o nosso entrevistado no programa Nossa Gente, que vai ficando por aqui. Eu te convido para seguir acompanhando a nossa programação aqui pela TV Legislativa. A todos, um grande abraço.